No Alvo com Heron Falco. Sejam bem-vindos! Você entrou no Alvo, eu sou Heron Falbo, estamos aqui com Daisy Novakoski. Daisy é uma sommelier e bartender com décadas de experiências nessas áreas que só vieram à tona mais recentemente no Brasil para os réis mortais. Então junte-se a nós, sente-se ao redor da fogueira, vamos ter acesso juntos ao paladar especial dessa nobre e poderosa alquimista. Tá tudo certo. Nós temos aqui uma assistente de palco, tá? Eu não tô vendo direito aqui por causa da luz. É uma gata? Não, é uma cadelinha, é a Pipa. Ah, agora eu tô vendo direito, agora eu tô vendo melhor. Vou até aumentar o brilho aqui para poder ver melhor. Desculpa, saiu? Você mora no Rio, você mora em São Paulo ou onde você mora? Não, eu moro no Rio de Janeiro, eu fui abençoada, né? Hoje é aniversário da cidade, que maravilha. Eu fui abençoada. Eu nasci naquele lugar esquisito que as pessoas que fazem sexo costumam dizer, né? Como o Bussunda disse, que lugar mais esquisito você fez sexo? Em São Paulo. Aquelas pessoas que fazem sexo, né? Aquelas pessoas que ainda fazem esse tipo de coisa. Não, o Bussunda falou que lugar mais esquisito você fez sexo? Em São Paulo. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu nasci lá. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci num lugar mais esquisito ainda. Eu aposto que eu ganhei de você em um lugar esquisito. Eu nasci em Brasília. Existe um lugar mais esquisito que Brasília, na sua opinião? É para fazer qualquer coisa. Exatamente. Para fazer qualquer coisa. Brasília é uma concurso, né? E aí, o que a gente está bebendo hoje? Bom, estamos bebendo um vinho com... Eu deixei para botar a soda agora, tá? Tá certo. Vinho com soda limonada, para finalizar, gelo e soda. Tá? Hoje, como eu estou a fim de beber pouco, eu vou botar só meia garrafinha agora. A Pipa está aqui esperando, porque essa garrafinha é o brinquedinho dela. Então, um brinde. Valeu, Daisy. Só de vinho, né? Não, eu tô com vinho com soda também, só que eu botei pouco a soda. Aí tá... Não, eu esculacho mesmo. Eu não sabia dessa tecnologia de botar soda no vinho. Bom, eu sabia que existia, né, esse tipo de coisa, mas nunca fiz em casa isso. Aí eu boto gelo mesmo, boto soda. Agora, nesse verãozão, não tem quem aguente, né? Vinho branco, nem o vinho branco eu aguento. E aí eu digo assim, você precisa de sommelier para comprar esse tipo de vinho. Porque para comprar aqueles vinhos carões, você só precisa de dinheiro, né? Agora, para comprar vinho barato e fácil e bebível, você precisa de ajuda. Tá? Um vinho como esse que você vai usar para misturar com soda, não é chegar lá e comprar mais barato, não, porque isso dá cada dor de cabeça, dá cada ressacão. A gente tem que saber, precisa de ajuda para comprar um baratão, sabe? Porque o barato pode sair muito caro. Essa foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu falei com você primeiro, que você tinha essa primeira simplicidade de falar assim, eu vou, o que você vai beber hoje? Eu estava falando com uma sommelier, eu pensei, ela vai chegar aí com um Pinot novo, alguma coisa da Mongólia, né? alguma totalmente diferente, e ela falou, não, hoje eu vou beber um vinho vagabundo com soda, porque nesse calor, nessa economia, é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. É isso que as pessoas vão gostar. Imagina, todo mundo há um ano sem ganhar o que ganharia. E, no meu caso, eu, assim, desempregada, né? Subutilizada, tenho dado uma aula ou outra aqui. Muita gente está nessa situação, né? Infelizmente. Aí você
vai fazer o quê? Tem mais é que beber o que você puder, né? Tentar melhorar o que você tem em casa, né? Com certeza. Fazer... Usar as cartas que você tem na mão, né? Exatamente. E eu aprendi isso muito cedo, porque o Burle Marx, ele tinha um livro que ele ensinava alguns práticos. O Burle Marx era um cara sensacional, todo mundo sabe disso, claro. Mas poucas pessoas sabem assim, o quanto ele era talentoso. Ele pintava tecidos, além dos jardins maravilhosos que ele fez, ele pintava tecido, ele desenhava joias, ele cozinhava, e ele fazia drinks. E quando ele vendia assim, um quadro, pronto, estava rico. Aí ficava um tempão sem vender alguma coisa, sem fazer um projeto, pronto, estava pobre. Mas nunca, jamais deixou de comemorar, de fazer festa, né? Que eu acho isso sensacional, né? Isso é inspirador. E aí, quando estava rico, camarão, cavaquinha. Quando estava pobre, né? O falso camarão. Isso é normal para artista, né? Para artista, no geral, atores, né? Ainda mais, assim, gente, até jogador de futebol, vivem, às vezes, uma época da vida em grandeza, né, econômica, e depois entra assim, continua com a fama, né, com um status meio de lendário, mas não tem dinheiro nenhum. Então tem que aprender a fazer festa com soda. Todo, assim, né? E aí o Burle Marx tinha umas receitas para aumentar a bebida alcoólica, né? Ponche e não sei o quê. E ele tinha um ponche de pitanga, que eu adoro. Você botava no vinho tinto e a pitanga, o suco de pitanga, ele fazia o gelo com o suco de pitanga e misturava com vinho tinto. Cara, mas aquilo ficava sensacional. E ele dizia que tinha que ser com vinho brasileiro, porque era ácido, então aquilo aumentava, sabe? Cara, mas era que legal. muito bom esse ponche dele. E eu adoro. E você tinha muito contato com ele? Você ia nessas festinhas? Como é que é? Não, eu não tinha idade ainda para ir nessas festinhas, né? Desculpa, eu não sei qual que é a época de Burle Marx, isso não foi nenhuma indireta. Eu não sei exatamente qual que é, porque eu morei muito tempo fora, assim, os artistas brasileiros eu tomei por fora, desculpa a ignorância. Não, imagina, não há nenhuma ignorância de sua parte. É bem possível que eu tenha ido a várias coisas. Ô, Pipa, você quer descer ou você quer mandar um beijinho para todo mundo? Manda um beijinho lá para todo mundo. Ó, Pipa. Pipa, às vezes, não quer ficar aqui atrás de mim. Ela não quer ser coadjuvante. Mas um beijo pra Pipa. Ela adora carinho e atenção o tempo todo. Mas a Pipa não é minha, ela é emprestada. Eu tenho um cachorro emprestado. Você é babysitter. Eu tenho guarda compartilhada. Né? Compartilhada. É mais sério do que babysitter, né? Porque a minha cachorrinha faleceu o mês passado. Então, sinto muito. A Pipa para me distrair um pouquinho e eu vou caminhar com a Pipa de vez em quando, hoje de tarde e tal. E ela é uma ótima companheira, mas enfim, eu não frequentei as festas do Burle Marx, mas o que eu sei da história dele é porque eu, como trabalhei na H-Stern e tivemos uma coleção de joias dele, né, lançamento de coleção, quando a gente fez esse lançamento de coleção, eu estudei um pouco sobre a vida dele para poder fazer uns drinks em homenagem a ele e a essa coleção. Quando isso aconteceu, ele já estava morto, né? Mas quem me dera tem uma lenda que o absinto veio de justo esse conceito de acho que no século XIX ou no final do século XVIII, talvez, acho que no começo do século XIX, os boêmios franceses, né, que eram artistas e muitas vezes não tinham muito dinheiro, inventaram esse drink baseado, não sei se era anis, alguma coisa assim. A fada verde, se chama o absinto, sim, o absinto. Era chamado de a fada verde o drink. Mas desculpa.
misturava o absinto, que é uma bebida à base de anis, de semente de papoula, na verdade. E aí, quando misturava com a soda, ele ficava nublado, assim, leitoso, mas esverdeado. Então, eles chamavam de fada verde, porque você tinha alucinações, né, via coisas. Dizem que o Van Gogh, quando cortou as orelhas, estava chapado de absinto. Bom, eu já tentei ver coisas com absinto e bebi bastante, não vi nada, então não sei se é o mesmo absinto. Não, mas acontece que já nos anos 70, eles cortaram a quantidade de semente de papoula que era colocada no... Eles mantiveram o teor alcoólico durante um período, outro período aumentaram e tal, mas jamais teve a mesma quantidade de semente de papoula que tinha lá no tempo dos renascentistas. Eu já consegui absinto búlgaro de 89% de álcool, foi outra experiência. O teor alcoólico, é lógico que vai fazer muita diferença, mas o que vai fazer a grande diferença, realmente, é a quantidade de semente de papoula junto com o teor alcoólico, claro, né? E também as histórias que tem para contar, né? Porque senão não serve para... pode beber quando quiser. Agora, essa concentração de sementes de papoula nunca mais foi permitido em país nenhum. Eu trouxe da Alemanha uma garrafinha, assim, baby garrafinha, ainda com uma concentração, mas não era axé de Lisboa, Rui. Tem gente de Lisboa vendo a gente, olha que coisa, que mas chique. Eu estou vendo gente de Espanha, de agora da França, que coisa! Estamos internacionais, olha. Já vou dando beijo para todo mundo que live Bisu. Bisu, bisu. Bate. Bate tante. Olha, e aí eu trouxe uma garrafinha, tinha uma concentração, mas só deu mesmo dormência nas partes baixas. Não deu assim. Entendi. Como o gin, né? O gin também é dessas bebidas que dá uma dormência da cintura para baixo. Tem essa? Quais são as bebidas? Dá essa dica aí, porque às vezes quando tem essa dormência, as mulheres não gostam muito, não. Pois é, aí é que eu ia falar mesmo. Eu não entendo por que o gin tem feito tanto sucesso entre as mulheres ultimamente. Porque elas estão ficando com os caras errados, eu acho. Aí estão gostando de dormência, entendeu? Para não sentir muita... Você vê que está dando muita fliceta? Aí o gin está dando mais uma... Está dando uma dormência, calma. E também as mulheres de hoje em dia estão sendo... Assim, a expectativa das mulheres é de muita abertura sexual, né? Eu acho que elas não estão necessariamente psicologicamente preparadas para tanta abertura e elas têm que beber um gin para dar uma dormência nas partes inferiores. Eu acho que essa coisa de dar uma acalmada nas partes inferiores é necessária, mas por outros vários, muitos motivos. Então, vou apanhar aqui agora, por favor, não divulguem meu endereço, né? Porque vai ser piada aqui agora. Que agora não pode falar mais nada, né? A gente tá não, mas é para isso que serve no Alvo com Heron Falbo, esse programa Rebelde, rádio pirata, entendeu? Você pode falar o que você quiser, porque eu sou dono. Aqui ninguém vai te processar, ninguém vai falar nada. Tudo eu absorvo. Eu absorvo qualquer dano, eu absorvo. Pode falar o que você quiser. Não, desde o dia que o Porchat falou que não queria ter filhos e tal, e que deu aquele buzuzu danado, eu fiquei, meu Deus do céu, que absurdo. Eu não tive filhos porque eu não quis também. Né? Eu me casei com o vinho e meus filhos são os coquetéis. Pronto, vou virar alcoólatra, né? Mal falada. Tenho 57 anos e escolhi, foram as minhas opções. Agora, voltando à história das mulheres, eu fui a primeira mulher sommelier da América Latina. Durante 22 anos,
nenhuma mulher seguiu carreira de sommelier. Eu era a única, não tinha outra. E eu pensava assim, caraca, que meleca é essa que eu escolhi? Isso deve ser muito ruim. Ninguém me contou nada. Eu não sou vanguardista, eu sou maluca, devo ter escolhido alguma coisa muito ruim que ninguém vai e eu não estou vendo. As pessoas devem entrar, veem alguma coisa muito ruim que eu não vejo. Mas eu não estou vendo. Então, né? Depois, de repente, começou a entrar mulher, na profissão, entrar mulher. E hoje tem uma profusão de mulheres aí em todos os setores. Não é só na sommelierie, mas tem em tudo que é campo. Eu hoje até sei por que demorou muito para as mulheres entrarem e ficarem, porque elas entravam e saíam. Não é que elas não entravam, elas entravam e saíam, não seguiam uma carreira. Sabe? Porque elas ficavam grávidas e não podiam beber durante 9 meses, né? Exatamente. Ficavam grávidas, não podiam beber durante 9 meses. E aí mudava o lifestyle. Aí quando você para de beber durante 9 meses, você descobre o dia, você descobre o sol, aí um monte de coisa ruim aí que você descobre e para de beber vinho. Todas as coisas boas da vida vão embora. Fora da profissão, do trabalho, você está fora mesmo, porque o mercado do vinho é muito veloz, é muito rápido, sabe? E você, 9 meses fora daquilo, você já tem que praticamente começar do zero de novo. E mais ainda, né? Você ficar 9 meses sem beber, você tem a opção de botar na boca, cuspir, ok, mas 9 meses fora, amamentando, ou criando, ou seja lá o que for, você começa a descobrir uma série de outras coisas que não basta só dar então eu pego teu filho e entrega na mão de quem? Né? Quem que vai criar aquela criança? É muito complicado tudo isso, de ter filho, casar e Qual é o marido que acha legal sua mulher sair viajando com mais 20, 30 homens? Mas eu acho legal isso que você está falando, porque assim, com tanta pressão, né, de lobby feminista, a primeira coisa que diriam, né, não, por causa a profissão não tinha muitas mulheres por causa do patriarcado masculino que impediu as mulheres, mas você está falando uma coisa biológica, né, tipo assim, as mulheres sentem muitas vezes uma pressão hormonal para ter filho quando chega a 29, 30 anos, e muitas delas entram nessa fria anos é quando você está exatamente começando a subir na sua carreira. Né? Quando as filhas começam a amadurecer, né? Você tem uma maturidade das papilas, realmente. Você tem uma estabilidade, porque as papilas também vão amadurecendo. Quando você é muito jovem, você sente determinados paladares, né? Você vê que as crianças, elas, quando estão lá no bercinho, elas não combinam. Vamos testar brócolis e espinafre. Todas nós. Não, elas detestam porque elas sentem muito determinados sabores. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente tende a não sentir mais tão profundamente os amargos, né? E vai suportando melhor alguns. E aí, quando você chega nos 30 anos, você está no seu patamar mais estável, onde você consegue perceber tudo com muito equilíbrio e, de fato, poder analisar tudo com muito equilíbrio, sem assim, gosto pessoal disso ou daquilo, né? Então, é muito bacana. Agora, esse negócio de dia, de noite, eu trabalhei 26 anos à noite. Aí, quando fui trabalhar de dia pela primeira vez, eu fui trabalhar num restaurante no centro da cidade. E aí eu, sábado, domingo, feriado, né? E eu achei uma coisa mais maravilhosa do mundo, sabe o quê? Pegar a fila do cinema. Eu queria ir no cinema para ficar na fila, que eu nunca tinha ficado. Eu sempre ficava na contramão de todo mundo.
Eu ia no cinema, não tinha ninguém, eu ia de dia. Ah, de dia. Aí eu achava muito divertido ficar na fila do Incrível. cinema e andar de ônibus de dia, olhando as coisas assim que eu não via na cidade. Eu achava muito divertido. Mas é um outro mundo, né? Quando você, eu também eu trabalhei um tempo organizando festivais de música e realmente eu vivia só à noite, né? Aí às vezes você muda um pouquinho, você, sei lá, pega um emprego, pega um contrato, alguma coisa e muda. É um mundo totalmente diferente, né? O mundo da noite, o mundo de dia, você muda tudo, né? Muda Eu ainda não mudei, perspectiva, seus pensamentos. não mudei, né? Eu ainda, apesar de tudo isso, eu ainda não mudei. Eu ainda vivo no meu horário da noite. Mas eu tô falando, durante esse tempo que você viveu o dia, você viu um outro mundo durante um tempo, né? Você viu a fila do cinema, coisas assim que as Eu pessoas não ainda param sou, para pensar, né? eu ainda sou noturna. Dentro de mim, eu ainda sou noturna. Mas eu achei sensacional pegar engarrafamento, porque eu sempre tirava férias na contramão. Eu achei sensacional ficar na fila do cinema. Isso foram duas coisas que me marcaram bastante. Eu também gosto muito do mundo noturno. Eu aprendi, obviamente, Bom, eu tenho 2 filhos hoje, né? Eu trabalhei no mercado financeiro Você durante foi anos. violentado? Oi? Foi violentado? Eu sofri um É muito ataque quando eu era mais jovem. assim, pessoas como eu, né? A gente está sempre vitimizado na sociedade, a gente está sempre nas piores posições e realmente as pessoas tiram vantagem dessa posição social nossa e realmente alguém me usou e me colocou 2 filhos na minha barriga e hoje eu tenho que Uhum. criar É sozinho. seu. Isso é seu e pronto, né? Eliane, eu não continuei a história do gin porque é isso mesmo. O gin ele é um anestésico. Ele foi usado durante muitos anos para fazer Eu não sabia cirurgia, né? dessa, eu não sabia dessa. É, Eu sei que historicamente os spirits, os destilados, foram inicialmente, se eu não me engano, por manuscritos árabes, né, no século IX, alguma coisa assim. Eles usavam isso como remédio, né, no início dos destilados. Eles conseguiram destilar o álcool para potencializar o tanto de álcool que consegue colocar numa bebida, e isso no início foi usado como remédio. Você viu alguma coisa assim? Ou... os árabes desenvolveram a técnica da destilação, né? Então, eles é que desenvolveram a destilação. O que é que eles queriam com isso? Aí eu já não sei. Se eles queriam fazer álcool para remédio, se eles queriam Ou fazer para uma festinha? bomba, ou se eles queriam... E os muçulmanos antigamente não eram. Hoje em dia tem proibição, né, de beber álcool, mas no início era uma proibição de reza, né? Você não podia estar bêbado durante a reza. É claro que eles rezam 5 vezes por dia, então acho que faz sentido você proibir o álcool, né? Se você não pode estar bêbado em tantos momentos do dia, né? Bêbado na igreja também não pode, né? Você não sabe a piada do bêbado que entrou na igreja, né? O padre está rezando a missa, ele fala... Né? O bêbado de religião nunca pôde, né? Nem lá. Agora, os árabes, eles desenvolveram a destilação e o que eles queriam com isso, a gente não tem história. Mas se sabe, assim, eu sei, porque de tudo que eu estudei, tudo que é bebida começa sempre na mão de algum monge. E por que eles estão sempre em volta de bebida? Eles são Porque eles, entediados pra caramba. Eles estão lá na torre. no princípio, porque eles eram os primeiros que sabiam ler e escrever. Ah, é verdade. Então, para você fazer a bebida, você tem que ir anotando, você tem que ir calculando, porque Não é uma coisa tão casual, porque hoje em dia a gente tem toda uma indústria, né? Mas antigamente você tinha que ser um alquimista, como eu te chamei hoje mais cedo, você tinha que ser um cientista, né? Para produzir bebidas. eles chamavam esses camaradas, né,
de isso que os meninos hoje estão se chamando, eles estão se auto-titulando desse nome, como se fosse alguma coisa muito elevada. E olha que bobagem que eles estão fazendo. Estão dando um nome mais antigo do que se poderia dar, que é esse bartender agora, que é o Mixologista. O mixólogo, naquele passado mais distante, onde não existia profissão nenhuma, era o cara que fazia o quê? Ele misturava, mix. Então, os meninos hoje estão se chamando de mixologistas. Então, eles estão ajudando. Em contrapartida ao alquimista, né? Em contrapartida ao cientista que não fazia só um mix, ele fazia uma receita, né? Aí vem depois, antes de tudo, vem um mixologista, depois vem um alquimista, porque então ele já sabe a importância da química, né? Da mistura química. Mas os monges, eles sabiam, então, ler, escrever, eles tinham noção de química, de biologia, de não sei o quê. E o que eles buscavam? Eles buscavam porções ou buscavam ingredientes para conservar os alimentos, ou para preservar uma carne, ou para disfarçar o aroma de uma carne já putrefada, né? Então, eles desenvolveram os vermutes, pegavam os destilados, misturavam para fazer os licores, os não sei o quê, e as próprias cervejas, né, de trigo dobrado, né, de 4 vezes de trigo, para os dias de jejum. Eles eram obrigados a jejuar, mas eles não tinham que alimentar. Mas não precisavam ficar sem beber. Então, eles faziam uma cerveja com 4 vezes a mesma quantidade de trigo, né? Por isso que você tem essas triple, quadruple, são essas cervejas que têm 3 vezes a mesma quantidade de trigo, de não sei o quê. E tudo isso vem da mão dos monges. Sempre com alguma... Você vê que todas as cervejas, elas têm algum símbolo religioso. Tudo isso, pode reparar, é verdade. Especialmente as mais antigas, né? As receitas mais antigas têm estrela, não sei o que, não sei o que lá mais. E sempre... As novas parecem mais clube de motoqueiro, né? As mais recentes é tudo clube de motoqueiro. Porque aí também da escola americana. E a escola americana, ela quebra todos os paradigmas da escola alemã, né? A escola alemã é tudo assim, do tempo da igreja, né? Tudo do tempo do trigo, que não se usava cevada, o trigo era todo destinado para a realeza, sabe? Então, a cevada era para o povo, o povão, né? Porque a cevada era um negócio assim, é um grão muito duro que você não quebra e não faz outras coisas, você não faz pão, você não faz biscoito. Então, você dá para o eu li que, falando de povão, ali uma coisa muito interessante, que no Egito Antigo, supostamente, cerveja era uma coisa já popular, né? As pessoas, todas as classes tinham acesso, né, uns 5.000, 6.000 anos atrás, a cerveja, né? Que a gente vê uma coisa que, mais recentemente, até tipo cervejas, esse movimento de cerveja de hipster, que é mais cara, mas cerveja sempre foi uma coisa muito popular, e isso é 6.000 anos atrás já era esse fato. Dizem que os escravos ganhavam como parte do pagamento, não é bem pagamento que é escravo, mas das provenções, né? Como que chama? Provision. Tipo as coisas que eles precisam para sobreviver, o mínimo que eles precisam, parte disso é cerveja. A cesta básica deles tinha cerveja. Então, já é um povo muito elevado, né, intelectualmente, para saber que o ser humano precisa, psicologicamente, né, de relaxar a cabeça, né, e isso acho que é um ponto legal da gente conversar, que em sociedades mais conservadoras, né, as pessoas são muito contra álcool, muito contra provisões. Aí, obrigado, Lu. As provisões dos escravos, né? Numa sociedade mais conservadora, as pessoas são muito contra o uso de drogas, o uso de álcool, né? Nos Estados Unidos até tentaram proibir álcool durante um tempo.
Só que tem esse lado de que às vezes as pessoas ficam muito rígidas, né? E acabam perdendo produtividade, perdendo felicidade. E tem que ter um lado, né, de caos na sua vida, né? Se você não tem um pouco de caos, que o álcool te permite isso, até uma forma comedida de você deixar o caos entrar na sua vida é através do álcool, né? Que você pode dosar, talvez com cocaína você não pode fazer isso com tanta facilidade, né? Porque é uma droga que te leva do 0 a 100 muito, muito rápido. O álcool você pode tomar doses pequenas, misturar com soda, etc. Então você pode dosar o tanto de caos que está entrando na sua vida, mas se você não deixar nenhum caos entrar na sua vida, você vive uma vida funcional, robótica, né? Olha, quem foi meu aluno, quem teve aula comigo, sabe que eu digo que sem álcool não dá. A gente tem que ter alguma coisa para tirar o pé do chão, né? E a pandemia veio para provar isso mesmo, né? Não, ela não veio para provar isso, mas ela ajudou, ela auxiliou a provar que sem álcool não dá, nem por dentro e nem por fora, né? A gente precisa de álcool para esterilizar por dentro e por fora. A vida é chata. Você acorda e tem que, né? Você tem que escovar os dentes, você tem que fazer cocô, você tem que fazer xixi, porque você não levanta da cama com vontade. Você está com vontade, mas você tem que ir lá, porque você não está com preguiça de levantar para fazer xixi, você não tem que. Porque o bom não seria se você fizesse por ali mesmo, mas você tem uma série de obrigações, né? Que você tem que fazer daquela forma, daquele jeito. Então, tudo você tem que, né? Você não pode ir assim, né? A galega. Então, eu digo que a vida é chata nesse aspecto da quantidade do que você tem que, né? E quando você se permite tomar um copo de vinho, relaxar, tomar uma dose de uísque, uma cerveja, ou o que for, qualquer coisa que te tire um pouco, né, dessa prisão moral que nós vivemos, porque nós vivemos, isso tudo é uma prisão moral, né? Quando a gente consegue dar uma relaxada moral, assim, sabe? De repente, até falar na cara do outro, assim, se preocupar se você está com mau hálito, isso tudo te dá um pouco de felicidade. O que relaxa, isso te ajuda, né, a soltar um pouco. Então, eu acho assim, uma sociedade madura, né? Não, desculpa, você está fazendo entrei logo no seu então termina o seu que eu acho que você ia chegar a uma conclusão boa. Mas eu acho que é exatamente isso. Então, quando a gente começa a cobrar de nós mesmos uma retidão tão assim, né? Aí você levanta, aí você anda, aí você tem. O cara explode, vira essa sociedade americana hipócrita, né? Que, eles são todos certinhos, eles são todos não sei o que, não sei o que lá mais. Aí fica fudendo o filho e escondendo no porão, fazendo sacanagem com não sei quem, matando, dando tiroteio, não sei aonde, sabe? Porque explode em outro lugar, cara. Claro. Para mim é hipocrisia, né? A necessidade vai sair em algum lugar, né? Ou você deixa sair aos poucos, ou você sai tudo de uma vez pela sombra, né? Pelo lugar que ninguém está vendo e o lugar mais perigoso. Isso me lembra a história do Pinóquio, a Ilha dos Prazeres do Pinóquio, né? Na história do Pinóquio tem aquele momento onde o Pinóquio e os amiguinhos dele, quando ele está se achando, ele sai e vai para a Ilha dos Prazeres, onde ele pode fazer o que ele quiser, né? E assim, o mundo é muito feito disso, né? Ou assim, você tem que ser o fantoche, né, da sociedade, fazer tudo que todo mundo quer, ou você vai para a Ilha dos Prazeres. Então você fica nessa dualidade, né? Tipo, eu trabalho de 8 às 8 e eu sou certinho, aí depois eu vou pro bar e enlouqueço, que a sociedade inglesa é muito assim, né? Eu morei na Inglaterra, o pessoal, assim, você vai para Camden Town
2 horas da manhã você vê sangue nas ruas, sabe? Você literalmente vê... Porque a galera tá tão soltando aquela sombra, né? Aquele caos. E Lembro, né? essa coisa do Pinóquio, a sociedade julga achando que jovem é alcoólatra, né? Jovem não é alcoólatra, jovem não quer responsabilidade, né? Jovem está fugindo da É, responsabilidade e a sociedade não está educando esse jovem a receber a responsabilidade de uma forma saudável e mas a, eu é, e a risco largar de ela passar. também, né? É, É, e a largar a responsabilidade nos momentos certos também, né? Que a gente esse tem que risco de saber o passar começo, meio e fim do... Diga, diga. né? Eu acho esse rito de passagem muito importante. E os pais, os familiares, encrencam demais nessa hora, sabe? E não conseguem fazer isso, não conseguem sentar, beber com seus adolescentes, com seus jovens, né? E acaba dando cada merdelê danado nessa fase, né? Os jovens vão para a rua, começam a beber, e aquilo demora muito mais a passar do que deveria, né? É, Porque é natural. É natural e é, deveria, os jovens deveriam aprender a beber em casa como eles aprendem a comer, a se vestir, a se comportar à mesa, né? A fazer pipi dentro do vaso exatamente. sanitário, né? Platão fala sobre isso, né? Nas leis de Platão, ele escreve que o único problema dos espartanos, né? Porque os espartanos tinham uma sociedade totalmente rígida e disciplinada, né? Aí diz o estranho de Atenas, que é um dos personagens das leis de Platão, que é o que faz o papel de Sócrates, né, nesse livro. Então seria um grande filósofo, um cara iluminado, né, nesse livro. Ele fala o seguinte: é, os espartanos eles aprendem desde o do primeiro dia da vida deles para sustentarem, para conseguir aguentar a dor. Só que eles não sabem aguentar o prazer. Se eles beberem um gole de vinho, eles vão fazer merda. Então, assim, tipo assim, você pode chicotear eles que eles vão manter o caráter. Você pode cortar fora um braço deles que eles vão manter o caráter. Mas dá um gole de vinho para eles que eles vão falar tudo de errado, vão entregar a mãe, vão fazer... Por quê? Porque eles não estão acostumados a aguentar o prazer. Então, Platão alerta que, tipo assim, a educação é tanto você aguentar a dor, quanto você aguentar o prazer. E assim se elevar e ser uma pessoa que consegue manter o caráter em todas as situações. E a nossa sociedade não tem essa coisa, né, de saber aguentar o prazer. A gente ainda arquiva, joga na sombra o prazer como se fosse algo indesejável, que é bizarro. Né? É, é, e ainda, né, a gente, então, mais um tempo antes de Platão, quando os pré-socráticos se reuniam, que eles faziam os banquetes, né, Uhum. e os bacanais, que chamavam essas Uhum. reuniões. Bons tempos. Tá? Bons tempos. Mas os bacanais acabaram se transformando nesse sentido que nós temos hoje por uma razão absurda, porque eles se reuniam, conversavam a respeito da sociedade, do que estava se transformando ali e analisavam, né? Então, das pessoas que tinham capacidade de beber melhor do que aquelas que não tinham, aquelas que faziam alguma coisa que aquilo era condenável ou não, eles discutiam coisas assim de comportamento da sociedade e depois abriam as portas para entrarem as mulheres e as crianças. Essas reuniões eram chamadas de bacanais e eram regadas a vinho. A Então, vinho assim, e um pouco de alucinógeno. Eu ouvi dizer também, eu não sei se dá para saber isso, mas supostamente eles misturavam um pouquinho de alguma planta, alguma coisa que tinha o mesmo princípio ativo de LSD. isso eu nunca li. Eu já li muito sobre filosofia, eu até já trabalhei num livro sobre vinho e filosofia, mas eu nunca li. Eu já li sobre umas pedras que eles Aham. colocavam no fundo dos copos para não ficarem embriagados. Já houve Ah, um sim. tempo em que se preocupavam com a questão da embriaguez. Dizem que Baco é o deus do vinho porque ele não se embriagava. Ele bebia
à larga e jamais se embriagava. Coincidentemente que você está falando desses bacanais, né, no simpósio, no banquete de Platão, que é um dos diálogos de Platão, justo a grande mensagem é que Sócrates tem lá uma mesa de vários amigos bebendo juntos, e Sócrates bebe mais que todo mundo e é o único que não se embriaga e continua o dia dele normal. Ele não dorme, mas dá 8 da manhã, ele vai para a feira e faz a feira, ele faz as obrigações dele sem embriagar. Eu acho que essa mensagem que você está dando de Baco, eu acho que é a síntese, né? Porque a gente tem aquilo que eu estava falando da Ilha dos Prazeres de Pinóquio, né? Aquele grande medo do prazer e fugir dessa coisa achando que tudo vai te levar ao demônio e ao mal e você vai se embriagar e vai perder todas as estribeiras. E a antítese disso seria você sentir, você está totalmente rígido numa sociedade disciplinada, que você não bebe nada, etc. Eu acho que a síntese dos dois é você ultrapassar, né, você ser capaz de ser disciplinado e ser capaz de ter a Ilha dos Prazeres com consciência, né, que é o Sócrates, o Baco que você está falando. O Dionísio. Você é capaz, né, de se divertir, de refletir, bebendo, se embriagando, mas não, né, perdendo essa moral que ela é tua. Então, se uma vez que você toma uma taça de vinho e já não consegue mais ser você e soltar um bicho que está dentro de você, alguma coisa está de errado aí. Não, né? aí tem que beber água, né? Aí a gente tem que aprender, né? Aprender os nossos limites e expandir os limites. Porque acho que muita gente, no momento que vê o limite, aí ela para lá e fala, não, esse é meu limite. Mas os nossos limites podem ser expandidos, né? Eu tenho muitos amigos, né, que são do Alcoólatras Anônimos e tal, e eu não julgo porque, cara, cada um tem seu momento de vida, etc. Mas eu acho isso errado em termos espirituais. Desculpa dizer isso, eu sei que tem muita gente que se encontra nisso, mas eu tô dizendo porque a gente não está nessa vida para aceitar limites, né? A gente está nessa vida para expandir os limites, para ser maiores, para aguentar mais. Então, no momento que você vê seu limite, você... Oi? O alcoolismo é uma doença. O alcoolismo é diferente, ele é uma doença. Então, é mais ou menos como, muito mais ou menos, tá? É como uma pessoa que é alérgica a um pimentão, uma pessoa que é alérgica a uma abobrinha, alérgica a um chocolate. Então, uma coisa é você respeitar o seu limite, a outra coisa é você não poder. Você não pode, porque você... Não, eu entendo esse argumento dele, mas assim, eu sinceramente, eu entendo isso, eu vejo mais como fases da vida. Assim, eu entendo que certas fases da vida a gente não tem a estrutura psicológica para aguentar certas tentações, certas influências na nossa vida, mas como o Luigi Borgia, né, o grande estrategista político fazia, ele, por exemplo, a gente vê, se eu te falar, veneno é uma coisa que você pode beber ou não pode beber. Aí depende de quanto você está acostumado a beber, porque o Luigi Borgia ele tomava microdosagem de veneno e se disciplinava para o corpo aguentar veneno. Aí por quê? Aí ele podia beber veneno com os inimigos dele e ele não morria, os inimigos dele morriam. Então, o que eu quero dizer é que no momento que a gente taxa alguma coisa como isso é uma limitação absoluta nossa, tudo bem, é tipo veneno. Pode até ser, e é bom em termos psicológicos para a gente não fazer merda, para a gente não ultrapassar os nossos limites, entendeu? Eu não recomendo a ninguém beber veneno e eu recomendo a pessoas que se sentem alcoólatras a entrarem no Alcoólatras Anônimos, a endireitarem a vida e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, existe um ultrapassar heróico disso tudo, que é a microdosagem, você aprender heroicamente a dominar a sua psique, entendeu? Eu não acredito que exista limites. Eu acho que o termo doença é uma coisa que... Desculpa discordar, mas entendeu? Essa é a minha opinião sincera. Eu acredito que doença é um termo que a gente inventou. E é moderno, né? Antigamente não tinha essa conotação, vamos dizer, tão absoluta, né? Eu sei que muita gente
vai me xingar por estar falando isso, que vão dizer que é porque você não entende, mas eu tenho muitos alcoólatras na família, eu já passei por muitos momentos de escuridão, eu mesmo na minha própria vida, entendeu? E que eu achava que eu tinha problemas, entendeu? Eu achava que eu tinha que ir para reabilitação, que eu tinha que ir para Alcoólatras Anônimos, que só assim, ou até religião, ou qualquer coisa assim, e só assim eu seria salvo. E em certos momentos eu até fui. E eu fui salvo. Aí, entendeu? A vida é muito dinâmica e o ser humano é capaz, na minha opinião, de transcender a si mesmo e as próprias definições de doença, de horóscopo, de qualquer coisa que a gente acha que a gente sabe sobre nós mesmos. Eu não tenho esse conhecimento tão grande de alcoolismo, nem de nada disso, mas eu frequentei o AA por conta da minha profissão mesmo, sabe? Eu queria saber o que eu estava fazendo e se eu, por acaso, estaria influenciando alguém e se eu poderia reconhecer um alcoólatra, o que eu poderia fazer em momento, né? Eu tinha essa preocupação e tanto que eu jamais ofereci bebida. Que alguém, eu esperei sempre que me pedissem. Eu nunca ofereci mais um. Você quer mais um? Tinha umas coisas assim. Eu tenho ainda, né? Umas coisas, eu ofereço demais até, mas você está me ensinando uma coisa agora. Realmente, porque a gente, apesar de tudo que eu falei, eu acho que a gente tem que se preocupar com o próximo, né? Porque às vezes o próximo não está, ele está na Ilha dos Prazeres, ele é o Pinóquio, ele está viajando, ele está perdido, né? E às vezes a gente tem que ir lá retirar, né, para jogar na barriga da baleia. Porque ele bebia e ele dizia assim, eu sou o João Baldo Ribeiro. Ele ficava chapado. E ele dizia que era o João Baldo Ribeiro. Eu nunca discordei dele. Eu sempre concordava e ficava conversando com ele, como se ele fosse o João Baldo Ribeiro. E eu fingia que estava acreditando, sabe? E ele ia lá toda noite contar para mim o próximo livro. Você imagina, eu não sei nem se ele está vivo, mas você imagina que prazer que ele devia ter de achar que estava enganando alguém. E de repente, aquela mulher lá não deve nem ler nada, trabalha à noite, deve ser uma louca. Eu digo que sou João Baldo Ribeiro, conto livro. Naquele momento, ele era João Baldo Ribeiro, então era uma pessoa que acreditava nele. Né? Então, as pessoas são malucas, cada um tem uma fantasia, tem uma doidice na cabeça. Quem sou eu para desfazer a loucura do outro? Né? Eu ali trabalhando num restaurante, num balcão de bar. Mesmo trabalhando como bartender, você nunca ofereceu bebida? Isso aí tem que ter disciplina, hein? Não, eu sempre ficava esperando a pessoa pedir. Aí muita ética, parabéns. Sempre. Eu sempre ficava aguardando a pessoa pedir mais um drink, a carta de vinhos, porque a pessoa... Se a senhora me recomenda, aí eu recomendava, mas quando não me pedia, eu nunca ofereci. Eu tinha essa questão, assim, meu manual de não dividir culpa. E Deise, você concorda que você trabalhando na noite, você acaba tendo que ter mais disso, né? Mais essa... Porque se você não tiver esses princípios, essas coisas, você acaba degringolando, né? Você acaba se perdendo também, só trabalhando na noite. Com toda certeza. Eu acho assim, bem antes da pandemia, né? Lógico, eu vi um cara saindo de um bar, também muito conhecido, e o cara estava em pandarecos. Eu jamais deixei um cliente meu sair do balcão assim, claudicando, sabe? Se ele estivesse assim, na situação, eu agarrava a chave do carro. Em primeiro lugar, se ele tivesse com a chave do carro na mão, eu agarrava. Se eu tivesse deixado com uma manobreira, eu saía do bar, pegava a chave do carro dele. Jamais deixei um cliente meu sair bêbado dirigindo. Jamais. Deise, eu quero sair com você, Deise. Primeiro nosso papo, é claro que 1 hora vai ser pouco demais para a gente, porque a gente tem aqui com o papo... Já acabou nosso tempo, a gente tem 5 minutos só.
Então, infelizmente, infelizmente está acabando o nosso tempo, mas a gente tem que marcar de ir para o Oeste Café, alguma coisa, e beber, conversar, estender, até porque você Pô, vai me salvar aí de mim mesmo. será que a vacina vai chegar, hein? Ah, isso aí é só Deus e a Pfizer, sabe, né? Tipo, eu não tô, eu, eu não tô muito interessado nisso, não, na verdade. Eu continuo minha vida. Bom, de novo, eu não quero exagerar nas coisas politicamente incorretas que eu vou dizer. Hoje eu vou reservar essa para uma próxima. Então, só digo que seria ótimo a Mas gente. deixa eu só falar uma para de saideira. Claro, Uma, claro, por uma, favor. uma vez eu mandei um cliente meu, eu não sabia mais para onde, ele tinha separado da mulher, e eu não sabia para onde ele estava morando, eu só sabia do endereço antigo. Aí eu mandei ele para o endereço antigo, onde ele estava separado. Eles voltaram. É mesmo? Caramba, que história. Eu provoquei uma Ele chegou lá reconciliação. bebum, ele falou umas verdades. Então, Ele se abriu. ele chegou bebum, e aí a mulher, não, ele não mora mais aqui. Aí, não, mas aí eu também não sei onde que eu posso mandar, porque eu não posso mandar ele para Aí lugar. ela acolheu, ela cuidou dele. Aí ela É falou, isso. pô, mas se você que trabalha no bar está cuidando dele e eu, ex-mulher, não vou cuidar, então ela ficou com vergonha, acolheu e eles se reconciliaram. Olha, Maravilha, maravilha. umas flores lindíssimas. Caramba, que história bonita. Bacana, né? Você vê? Maravilha. Daisy, você é uma mulher completa, que você trabalha na noite, você reconhece o valor do dia, você promove a bebida e promove beber e o prazer, e ao mesmo tempo você alerta sobre as dificuldades, sobre os perigos, você cuida das pessoas. Então, sinceramente, é um grande prazer ter tido essa conversa com você, ter tido esse momento com você. Espero que a gente tenha vários outros. Fiquei feliz que você mora no Rio para a gente poder se conhecer. Muito Muito bom, muito obrigada. bom. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Você é lindo e 10. Beijão na sua família. Valeu. Para você também. Tudo de bom a todos. Boa noite e bebam vinho e misturem com soda. Isso aí. Beijão para todo mundo que nos prestigiou, gente. Foi bom demais. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.